Criador de todas as coisas, aquele que provê as nossas necessidades, aquele que nos concede a vida. E nós temos a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. E nela nós encontramos todos os ensinamentos necessários para que tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida abençoada na presença do Senhor. Eu quero falar um pouco nessa noite, em nossa breve meditação, sobre a missão do Atalaia. No capítulo 33 de Ezequiel, versículo 7, nós lemos: quanto a ti, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e dá o aviso que receberes de mim. Amém? Irmãos, a missão do atalaia não era uma missão fácil, porque toda palavra que o Senhor dava, ele tinha que transmitir na íntegra para o povo. Ele não podia aumentar nem diminuir. Não dependia do sentimento dele. A palavra tinha que ser dada e ele seria cobrado, caso não fosse fiel na transmissão da palavra. Da mesma maneira, ele tinha que estar atento para ouvir a voz do Senhor, para poder discernir a voz do Senhor. E Deus chamou Ezequiel para ser seu atalaia. E essa era a missão do profeta: receber e transmitir. Transmitir palavra de advertência de Deus a um povo, podemos dizer, um povo rebelde. Um povo que não estava vivendo conforme os princípios. Então, o atalaia tinha as suas mãos limpas, mas o infiel tinha as mãos manchadas com o sangue das vítimas, pois não os havia advertido. Então era uma responsabilidade muito grande. E como sempre, Deus dando oportunidade ao povo para que pudesse haver conserto, haver restauração, haver cura, haver libertação, haver transformação. Ezequiel foi um atalaia fiel que transmitiu a mensagem de Deus aos judeus na Babilônia, bem como aqueles que estavam em Judá. Ali na Babilônia eles estavam cativos, e o cativeiro foi resultado da desobediência, da idolatria, resultado de um povo que conhecia o Senhor, mas o havia desprezado. E essa mensagem que o Senhor mandava através de Jeremias era: convertei-vos dos vossos maus caminhos. O verbo converter nesse capítulo tem o significado de arrepender-se. E as palavras bíblicas traduzidas por converter e arrepender significam simplesmente uma mudança de mentalidade, mas essa mudança também implica em mudança de vida. Só pode haver mudança de vida se houver mudança de mentalidade. E só pode haver mudança de mentalidade se houver mudança de vida. Mas primeiro vem a mentalidade, primeiro vem o coração, a mente, sendo plenamente conscientizada de que o propósito do Senhor é abençoar. O propósito do Senhor é restaurar. O propósito do Senhor é fazer com que haja vida, e vida em abundância. Aleluia. Quando o atalaia não cumpre a missão, as pessoas não são advertidas do perigo. O pecado arruína as suas vidas, que são afastadas da presença do Senhor. Não é o Senhor que se afasta, mas é o próprio homem que se afasta do Senhor. Nunca nos esqueçamos da liberdade que o Senhor nos concede.
a liberdade de decisão, que é o livre-arbítrio. E Deus lembra que a mensagem do Atalaia, ela é dupla, porque primeiro vai para ele, para a vida dele, e ele tem que transmitir essa palavra. Hoje não é tão diferente com relação aos pastores. Nós recebemos a palavra, temos que aplicá-la à nossa vida e trazer a palavra para o povo de Deus. Vocês são ovelhas do Senhor. Aleluia. Eu e o pastor Murilo não passamos de ovelhas guias. Mas tem que haver uma ligação. E essa ligação direta, ela é uma ligação que todos os que estão em Cristo têm. Porque passam a ser templo do Espírito Santo. Porém, qualquer pessoa que clamar a Deus, Ele vai ouvir. E Ele vai agir. O grito do Atalaia assustará e ajudará a muitas pessoas. Muitas pessoas ouvirão, mas outras não darão a mínima atenção, porque estão voltadas para as suas atividades que são importantes. Porém, aquela chamada é imprescindível para a sua vida espiritual. As nossas decisões, elas influenciarão não somente a nossa vida aqui na terra, mas eterna. O que é que o Senhor diz? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Paulo disse isso para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. O crer não significa simplesmente acreditar, mas receber, ter a Jesus como modelo de vida. Qual é o seu modelo de vida? Ou quem é o seu modelo de vida? Se estamos com um olhar fixo em Cristo, Ele é o nosso modelo de vida. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso redentor. Ele nos amou primeiro. Ele já sabia muito antes de tudo ser formado que hoje estaríamos aqui. Deus chama muitas vezes improváveis. Eu posso dizer isso e afirmar que é verdade. Ele chama improváveis. Eu sou um improvável. Deus é aquele que capacita. Ele é aquele que renova. Eu falei hoje de manhã que o grande cuidado que devemos ter é para que o nosso envolvimento com o mundo não nos leve a práticas contrárias aos princípios bíblicos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas não estamos numa redoma. É por isso, irmãos, que é muito importante a criação dos filhos. A maneira como os filhos estão sendo criados. A maneira como os filhos estão sendo educados. Não vamos educar os nossos filhos para que eles passem vergonha lá fora, para que eles sejam ridicularizados, não. Vamos ensiná-los mostrando o que existe no mundo e o que o Senhor tem como propósito para a nossa vida. Nós temos que prepará-los, porque eles não ficarão conosco o tempo inteiro. Nós temos que prepará-los para que eles possam enfrentar a vida. E enfrentar a vida sob a perspectiva da eternidade significa enfrentar a vida tendo a Jesus Cristo como seu Senhor, único e suficiente Salvador. Estando firmado nessa palavra, os nossos alicerces precisam aprofundar cada vez mais na rocha eterna que é Cristo. Quantas coisas temos escutado. Muito cuidado, irmãos, com aquilo que escuta na internet. É o próprio Jesus que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Deus não deseja mal a ninguém. Deus não castiga ninguém. Eu vi alguém dizer: não, mas porque Deus está permitindo que aconteça tudo aquilo lá no Rio Grande do Sul?
Você acha que Deus planejou aquilo? Não. Aquilo é resultado, muitas vezes, do agir do homem, da displicência, da falta de responsabilidade das autoridades. Mas nós temos um Deus que Ele é superior a todas as coisas. O Deus que capacita, o Deus que renova, o Deus que é o Deus de toda graça, o Deus de toda misericórdia, o Deus que planejou o melhor para a nossa vida. Mas pastor, se Deus sabia que o ser humano iria pecar, iria viver fora dos seus propósitos, por que o criou? Por amor. Para comprovar que em Cristo Jesus nós podemos ter uma vida diferente. Nós podemos ter a certeza absoluta de que estamos caminhando para a nova Jerusalém celestial. A salvação não é resultado de um esforço pessoal. O resultado do esforço pessoal é a busca da santificação. A justificação recebemos do Senhor, a salvação recebemos do Senhor. E a busca da santificação é um dever, é uma determinação divina para todos aqueles que estão em Cristo. Não é uma opção, não, é uma determinação. Os olhos do atalaia devem ver, seus ouvidos ouvir e sua boca anunciar. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, capítulo 4, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: eu te exorto, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino. Eita Deus do céu, está falando para Timóteo. Paulo estava no corredor da morte, ele sabia que não teria muito tempo. Então, nessa segunda carta a Timóteo, de uma forma muito clara, ele diz qual é o dever que Timóteo tem: agir como um atalaia, transmitindo a palavra de Deus, ensinando pacientemente. Eu me lembro que alguém, de vez em quando eu conto a alguém que diz assim: o pastor tem muita paciência, né? O pastor tem que ter muita paciência. Mas eu não sei, você não sabe mesmo, porque Deus não deu você um coração de pastor. Você sabe que eu não acreditava nisso? Parece que estou ouvindo uma determinada pessoa dizendo assim: Deus vai lhe dar um coração de pastor. Eu digo, que conversa é essa? Mas é verdade. E esse coração de pastor faz com que a gente tenha amor por todos, que a gente procure tratar todos como filhos, que o aconselhamento a todos seja o mesmo que damos para os nossos filhos, que aplicamos em nossa vida. Não está correto dar um ensino, dar uma palavra e não se esforçar para poder viver conforme essa palavra. Nós temos ouvidos para ouvir, mas se for somente ouvir, mas essa palavra, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esconder significa guardar onde ninguém pode tirar, mas guardar essa palavra para que ela esteja presente em todos os momentos da nossa vida, independente das circunstâncias. O apóstolo Paulo não teria muito tempo, e antes de partir, ele escreve essa carta a Timóteo, e de maneira objetiva enfatiza a sua responsabilidade em transmitir a palavra fielmente. Essa palavra serve para mim, serve para você também. Como discípulos de Cristo, nós recebemos a missão: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas pastor, eu não sei falar. Mas você vai pregar através do seu testemunho, rejeitando tudo aquilo que é ilícito, rejeitando tudo aquilo que possa vir com aparência de
ganhos extraordinários. Mas tudo que nós temos aqui é emprestado. É emprestado. Esse telefone, eu estou apenas de posse. Você está de posse de alguns bens. Estamos de posse. Mas na hora que a trombeta tocar, ou que o Senhor nos chamar, tudo vai ficar. Não vamos levar nada. O propósito do Senhor é que tenhamos uma vida abençoada. E vida abençoada significa vida na dependência dEle. Vida que glorifica e exalta o seu santo nome. Vida que aproveita os recursos que Ele tem colocado em nossas mãos, para que possamos viver melhor, para o nosso conforto, para o conforto da nossa família. O pecado não é ter o dinheiro, o pecado não é ter os bens, mas é colocar o coração no dinheiro, nos bens. Nosso coração tem que estar no Senhor. A casa de Israel tinha se tornado rebelde, mas possuía sabedoria suficiente para desejar uma atalaia. E esse homem era Ezequiel. Ezequiel, um homem provado pelos homens e provado por Deus. Além de ser provado, recebeu uma comissão divina do próprio Deus. O Senhor o chamou, o Senhor o enviou e o Senhor o capacitou. Aleluia. O Senhor chama, o Senhor envia e o Senhor capacita. De vez em quando alguém pergunta assim: mas pastor, quais são os planos, quais são os propósitos para esse ano, para a igreja El Shaddai? Rapaz, eu estou aqui há 30 anos e o propósito é o mesmo: fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é saber o que o Senhor planejou para essa igreja. O que é que o Senhor planejou para a igreja Batista El Shaddai? Somos nós. O prédio é apenas o templo, o local onde nos reunimos, mas nós somos a igreja. O que é que o Senhor planejou? Uma igreja que sai para diversos lugares durante a semana, durante os finais de semana. Uma igreja que tem como dever maior e primordial de evangelizar a sua família através do testemunho. Não chama mais o teu marido, não chama mais a tua mulher, testemunha para eles. Testemunha para os teus filhos. Mostra através da sua vida o que significa viver com Cristo. Mostra através da sua vida o que é a satisfação de ter o Senhor. Mostra através da sua vida que mesmo diante das lutas e aflições, não nos desesperamos, porque temos certeza absoluta da vitória final que nos é garantida por Deus, através do seu Filho unigênito, que levou lá na cruz do Calvário os nossos pecados, as nossas iniquidades, e com o seu sangue nós somos purificados de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. A responsabilidade dos advertidos deve ser ressaltada, igreja. A advertência é igual a uma ordem de conversão. Conversão é um ato de obediência e é obra do homem. Mas o resultado da conversão é o novo nascimento e é obra do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus se compadece das suas ovelhas. Chama-as com seu amor divino, que é bem evidente nas palavras de Jesus, ali na cruz do Calvário. Eu gosto sempre de citar a visão do profeta Isaías, há cerca de 750 anos antes da vinda do Messias. Jesus Cristo, o homem, é o Messias. Hoje quem está no céu não é o Messias, mas é Jesus, Deus, o Filho.
O Messias cumpriu a sua missão. E ela continua sendo cumprida a cada momento que uma pessoa reconhece e declara Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador. A libertação, a restauração, a transformação, ao trabalhar do Espírito de Deus. Quantas vezes o trabalhar do Espírito Santo nós não conseguimos entender, e é o próprio Espírito que nos faz lembrar: você não foi convocado para viver por entendimento, por arrepios, por sentimento, por barulho, por pulos. Você foi resgatado para viver por fé no Deus que pode todas as coisas. E ali no Calvário, Jesus sofrendo tudo aquilo, Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Deus adverte e chama. Na versão Almeida, revista e corrigida, Jeremias capítulo 6, versículo 17, diz assim: também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. A missão do atalaia no período da graça é anunciar e ensinar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. A insistência na pregação da palavra de Deus é essencial para a vida da igreja e do atalaia. Não há como escapar. Um dia estaremos diante do Senhor e prestaremos contas de tudo o que fizemos aqui na terra. Atos e palavras. Há poder no nome de Jesus. Há poder de vida e de morte na palavra. Então pronuncie palavra de bênçãos. Pronuncie palavra de bênçãos para os seus filhos. Eu todo instante eu estou dizendo: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Digo para os meus filhos, digo para os meus netos, digo para a minha bisneta, que ainda não entende português, mas eu pego nos braços e digo: Deus te abençoe. A nossa palavra deve ser uma palavra que o Senhor tem para conosco. Aleluia. No Evangelho de Cristo, nós descobrimos a justiça de Deus e aprendemos que o justo viverá da fé. Mas também nós somos ensinados que sem a santificação ninguém verá a Deus. Vamos fazer uma coisa. Para um pouco. Pensa aí na sua vida. Não fala nada, só no pensamento. Você e Deus. Coloca a sua vida diante do Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu coloco minha vida diante do Senhor. Onde houver erro, que haja conserto, que haja restauração, que haja arrependimento. Porque quando isso acontece, igreja, o Senhor nos perdoa. Nós somos perdoados. Aleluia. Aquilo que o Senhor tem mostrado a você, coloca diante dEle. Lança sobre Ele toda a ansiedade. 1 de Pedro 5,7: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amada igreja do Senhor, aprendemos da fidelidade divina, de que a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé. Nunca esqueça disso. Pela terceira vez, aprendemos da fidelidade divina, de que a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé.
1 de João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas o Senhor nos chamou para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Tudo na medida certa. Se a comida não tem sal, ela não tem gosto. Mas se a comida está salgada, não dá para ter o gosto da comida. Uma luz na intensidade certa é ótimo. Mas uma luz muito forte, muito intensa, prejudica os olhos. Um som que é agradável aos nossos ouvidos é maravilhoso. Maravilhoso a gente poder ouvir a igreja celebrando, a igreja adorando. Quando a gente vai observando coisas simples, a gente vê que todo o posicionamento de Jesus foi sempre aqui, no centro. Todos os extremos são perigosos. Aleluia. O Senhor precisa respaldar o atalaia. Mas para isso, é preciso que o atalaia esteja em comunhão com Deus. É preciso que o atalaia dependa exclusivamente dele. A vida do atalaia tem que estar no altar do Senhor, disponível para ser usado pelo Senhor, da maneira que o Senhor queira. Nós não conhecemos todos os propósitos do Senhor, conhecemos o que Ele nos mostra. Ele nos mostra que a sua vontade é boa, agradável e perfeita, que Ele é perfeito e absoluto em todas as coisas. A sua responsabilidade é ouvir a mensagem, guardar e praticar. Disso dependerá a sua vida espiritual, porque essa é uma ação que depende exclusivamente de você. A salvação é dada por Deus. Jesus a conquistou e nos presenteou. O Espírito Santo é o Consolador. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. A sua parte é aceitar ou rejeitar. Não, pastor, eu não estou rejeitando a Cristo. Eu lamento dizer para você que quando não recebe a Cristo, está rejeitando no reino espiritual. Eu quero deixar com vocês 3 lições, atitudes ou sugestões. Primeiro, Deus tem um plano para a sua vida, e a realização desse plano depende exclusivamente de você. Por favor, não ponha a culpa nos outros. Deus tem um plano para a sua vida, e a execução desse plano depende exclusivamente de você. Então se disponha para que Ele opere na sua vida. Segundo, Deus é soberano e te coloca no lugar certo, na hora dele. Deus tem um plano para a sua vida, e a execução desse plano depende somente de você. Ele coloca você no lugar certo, na hora dele. Em terceiro lugar, tenha paciência para agir com sabedoria diante do Senhor, para agir dizendo: Senhor, eu estou aqui. Muita gente não gosta do Salmo 40, porque o salmista começa: esperei com paciência. É saber esperar.
Deus tem o melhor para a sua vida. Hoje os pastores são como atalaias que proclamam a palavra. Mas Deus não fala somente com os atalaias. Deus não fala somente com os pastores. Deus fala com cada pessoa. Mas quando somos chamados, abrimos o coração, nos entregamos ao Senhor, e o que tem de mais importante na nossa vida é o Senhor. Depois vem a família. Depois vem o trabalho. E depois vem a igreja. Que Deus te abençoe. E que você possa seguir essas sugestões, sabendo que Deus tem um plano para a sua vida. E que a realização dele depende exclusivamente de você. Que Deus é soberano e te coloca no lugar certo, na hora dele. Tenha paciência para agir com sabedoria. E o Senhor diz lá em Tiago que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Ele, que a todos dá e não critica a ninguém. Amém? Fiquemos de pé, equipe do louvor.